cabelo, o homem não corta não. O toque da trombeta, Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. A mulher com saia curta dentro da congregação, sem pensar em santidade, nem tampouco em salvação, desprezando a doutrina, mas Jesus não leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Os obreiros da igreja vivem sempre em discussão, um dizendo eu sou de Paulo, outro diz eu sou de João. Meu irmão, te santifica e não faça confusão. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Hoje tem muitos pastores com o título de missão, vive sempre embarcado em uma bela condução. As almas estão no mundo e ele está na direção. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. As mocinhas da igreja não se casam com cristão, vive atrás dos cabeludos só formando confusão. Ó irmã, sem santidade Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Ó irmão, tu me perdoe, pois também sou um cristão. Antes de dar o chicote, consultei meu coração. Se eu não tomar cuidado, Jesus não me leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não me leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não me leva não. Falando entre si tudo o que havia sucedido, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Dos outros que não gosta de orar, ele mesmo não ajuda, mas gosta de estrovar. Pra você que usa isso, esta espada chega lá. E a espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. E esta espada de dois gumes
que não gosta de cooperar. Ele segura o dinheiro, a doença faz gastar. Pra você das mãos fechadas, esta espada chega lá. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. Moço do cabelo grande, que gosta de se mostrar, se não cortar no barbeiro, esta espada vai cortar. E as roupas escandalosas, pra quem gosta de usar, pode ficar na espera que esta espada chega lá. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. Mulher que corta o cabelo, Deus não pode se agradar. Nem as suas sobrancelhas foram feitas pra tirar. Suas unhas tão bonitas não foram feitas pra pintar. Pra você que é vaidosa, esta espada chega lá. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. A igreja é do Cordeiro, ele quer santificar. É orando e jejuando que Deus pode abençoar. Deus quer operar bastante e muitos não dão lugar por causa da vaidade, mas esta espada vai cortar. E esta espada de dois gumes, corta Glória a Deus. corta pra cá, que tem que cortar. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. Paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus a todas as igrejas, a todos os irmãos, a todas as irmãs de todo o Brasil, de toda a terra. Aqui que vos saúda é vosso amado irmão em Cristo Jesus, pastor e missionário Paulo, da sã doutrina do Ministério SV, da Igreja Santidade e Verdade. Amém? Irmãos, aleluia. Estamos no último dia da campanha do avivamento, graças a Deus, né? Último dia da campanha, encerra agora essa tarde, em nome de Jesus. Deus tem dado grandes vitórias, Deus tem dado grandes livramentos, Deus tem operado muitas coisas. Pessoas sendo libertas de macumba, pessoas sendo libertas dos brincos, alma sendo liberta dos piercing, alma sendo liberta do batom, do esmalte, da maquiagem, alma sendo liberta das garras do diabo, alma sendo liberta de enfermidade, aleluia, recebendo livramento da parte de Deus. Pessoas foi visitadas por anjo no hospital, maravilhas e sinais acontecendo no monte, né? Nas madrugadas em oração. Então Deus está operando coisas tremendas, né? Nesse canal, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Irmãos, preste atenção aqui. Eu tô aqui na cidade de Louveira, né? Em São Paulo, no monte, né? E aqui não é o monte da onça. Aqui não é o monte de Vinhedo. Os irmãos aí estão comentando, estão confundindo esse monte aqui com o de Vinhedo. Irmãos, não estamos no monte da onça, né? Vocês têm que entender aqui primeiramente que Jesus, ele subiu o monte com seus discípulos. Subir monte não é pecado, irmãos. Não é pecado subir monte, é costume da igreja subir monte. É costume dos pastores, dos obreiros, dos evangelistas que é fervoroso na fé, orar no monte. É bom orar no quarto, é bom orar em casa, é bom. Mas também a igreja tem costume de orar no monte, né? De fazer campanha, jejum, propósito no monte, é muito forte, né? Se separar no monte para orar.
Então Jesus, o próprio Jesus subiu o monte para orar. Os próprios discípulos subiram o monte para orar e nós estamos no monte também. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então fiquem com o coração em paz, né? Aleluia. E não tenham medo, né? De subir o monte não. Porque esse acontecimento da onça só aconteceu uma vez só. Só foi uma vez só que aconteceu isso comigo. Né? Vai fazer 4 anos que eu subo o monte, irmãos. 4 anos vai fazer que eu subo o monte. Né? Então, esse acontecimento da onça só aconteceu uma vez só. Né? Então, fiquem em paz e vamos prestar atenção na palavra. Amém? Irmãos, aleluia. Como vocês viram aí no título, aleluia, essa informação aí, louvado seja Deus no título, né? Revelação de CPF, revelação de RG, revelação de placa de carro, revelação, né? Que revela o número, até o número da tua roupa, esses pregadores, esses profetas revelam. Eu quero te fazer uma pergunta. Você concorda com revelação de CPF? Você concorda com esse evangelho coach que está sendo pregado dentro das igrejas? Você concorda com esse evangelho, aleluia, que a Vitória Souza está pregando em cima dos altares? Que o Leonardo Salles está pregando, aleluia, que a Maria Marçal está louvando esse evangelho coach? Você concorda com esses pregadores que pregam o evangelho coach, o evangelho light, né? Aleluia, louvado seja Deus. Porque nós estamos vendo, aleluia, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né? Muitos profetas coach aparecendo. Muitos profetas da revelação do Pix, revelação do CPF, revelação do RG, revelação da placa do carro, revelação da cor da calcinha da irmã, revelação da cor, aleluia, da cor do carro do irmão. Então é muita revelação estranha. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que você concorda com essas coisas que estão acontecendo dentro da igreja? Ei, irmão, irmã. Você concorda ou não? Aleluia. Porque nós vamos ver escrito na palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai dizer, glória a Deus. No livro de Jeremias, aleluia. A palavra vai dizer no livro de Jeremias, aleluia. Jeremias capítulo 28. Nós vai ver escrito na palavra de Deus no livro de Jeremias capítulo 28. Aleluia. Do verso de número 9 em diante. Jeremias capítulo 28, verso 9 em diante. A palavra de Deus, ela vai dizer, igreja, presta atenção na palavra. Deixa seu like, você que gosta da verdade, e compartilhe essa live, amém? Jeremias capítulo 28, verso 9. Está escrito assim, aleluia. Está escrito assim, glória a Deus. Deixa eu desligar já a notificação e silenciar o celular, que os irmãos ficam mandando mensagem e ligando na hora errada. Sangue de Jesus tem poder. Deixa eu já deixar silencioso aqui para ninguém atrapalhar a live. Jeremias capítulo 28, verso 9. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim passado 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de Ananias, o profeta quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias. O profeta dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações,
para servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e se virou até os animais do campo que dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Você ouviu aqui, irmãos? Você ouviu o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que o profeta Ananias foi um profeta que profetizou, aleluia, sobre o reinado de Nabucodonosor, né? O rei de Babilônia. E o profeta Ananias, ele profetizou dizendo, aleluia, que ia quebrar o jugo do pescoço, aleluia, ali, e ali quebrou só de bronze, né? Ele falou que Nabucodonosor, aleluia, e seu reinado, aleluia, da Babilônia, ia haver peste, ia haver fome, aleluia, ia acontecer guerra e coisas más, né? Ia acontecer coisas ruins lá, né? Louvado seja Deus. Então vemos que o profeta Ananias, ele profetizou falsamente no nome de Deus. O profeta Ananias usou o nome de Deus, igreja. Aleluia. Mas vemos que o profeta Jeremias, ele fala em Jeremias capítulo 28, verso 15. Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentira. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra, e este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Tá vendo aí, irmãos? O que Deus faz com os profetas da mentira? Deus mata. Deus matou o profeta Ananias, porque falou falsamente no nome de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Aí eu quero fazer uma pergunta: o que vai acontecer com esses profetas que ficou profetizando chave de carro, chave de casa, aleluia, que fica profetizando que Deus vai dar carro, fica profetizando número de CPF, número de RG, fica profetizando, aleluia, a cor da calcinha da irmã, a cor do carro do irmão, a cor, aleluia, louvado seja Deus, do boné do irmão, fica profetizando tudo, mas não profetiza o pecado, irmão. É o que vemos o evangelho coach tomando o Brasil. O evangelho do diabo tomando a 90% das igrejas. O evangelho de Satanás, irmão. O evangelho anátema. Vemos o espírito enganador revelando nas igrejas. O espírito enganador revelando RG. Revelando o CPF. Revelando o número da placa do carro, irmão. Vemos o espírito do engano revelando aí nas igrejas, na boca dos profetas. E o povo dizendo, glória a Deus. Fala mais, homem de Deus. E o povo batendo palma. Fala mais, mulher de Deus. Fala mais, profeta. E o povo vai aplaudindo esses profetas de Baal. E o povo aplaudindo esses profetas de Baal. Aleluia. Irmãos, por isso que a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 4, verso de número 1, examinai, aleluia, o espírito, provai os espíritos, para ver se são de Deus, porque já tem surgido no mundo muitos falsos profetas. Louvado seja Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta, irmão. Que edificação traz revelar CPF? Que edificação vai trazer para a tua vida espiritual? Revelar RG, revelar número da placa do carro, pregar o evangelho coach, que revelação espiritual está trazendo para essas vidas? Ei, meu irmão, minha irmã, responde para mim. Que edificação espiritual está trazendo? Porque o número do carro, você já sabe o número do seu carro. O número do RG você já sabe de cabeça. O número do seu RG. O número do CPF você já sabe qual que é o número da cor do seu CPF. Você sabe qual é a cor da roupa que você está vestindo. Aleluia. Então não tem necessidade de Deus revelar o CPF do povo. Quem está entendendo, irmãos? Não tem necessidade de Deus revelar
aquilo que nós já sabemos. Não tem necessidade de Deus revelar o RG. Não tem necessidade de Deus revelar o número da placa do carro. Não tem necessidade. Por isso que a palavra de Deus, ela diz, em 1 Coríntios capítulo 14, por isso que a palavra de Deus fala, aleluia, 1 Coríntios capítulo 14, aleluia, verso, aleluia, a palavra de Deus diz que tudo que for fazer na igreja, seja tudo para edificação, aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, assim também vós, aleluia, como desejais dons espirituais, procurai abundantemente neles para edificação, aleluia, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia fala, quer salmo, quer doutrina, quer revelação, quer interpretação de língua, faça-se tudo para edificação, aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Cadê os irmãos para colocar nos comentários o versículo aí? Glória a Deus. Está escrito, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 5, irmãos. 1 Coríntios 14, verso 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizei, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas. A não ser que também interprete, que a igreja receba edificação. Verso 6. Agora, irmãos, eu vou ter convosco falando em línguas, e vou aproveitar e falar por meio de revelação, ou da ciência, ou profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, as coisas inímanas, ou as que fazem som, seja flauta, seja citarra, não formasse sons distintos, conhecer o que toca em flauta ou citarra. Mas fazer tudo para edificação. Então é tudo para edificação. A revelação, a pregação do evangelho tem que edificar vidas. Mas o evangelho que está sendo pregado hoje em cima dos altares, irmãos, não está trazendo edificação. Pelo contrário, está fazendo o povo acreditar em mentiras. Está fazendo o povo acreditar no falso evangelho. Assim como o profeta Ananias profetizava e não se cumpria, irmãos. Quantos profetas estão profetizando em cima do altar? Faça seu pix, R$50. E daqui a 5 dias você vai receber uma benção. Não é assim, irmãos, que estou fazendo? Hoje, em muitas igrejas, se você não der voto, você não recebe milagre. Os pastores pregam que se você não der voto, você não toma a Santa Ceia. Esses dias uma irmã lá de Minas Gerais, lá da Deus Amor, estava me contando que o pastor da Deus Amor não dá Santa Ceia se não pagar o voto. Se não der voto, se não der dízimo, não dá Santa Ceia. Se não der voto, não tem cura. Se não der voto, não tem milagre. Se não der voto, não tem libertação. Irmão, toma cuidado com esse evangelho coach que está sendo pregado nas igrejas. Toma cuidado, irmão. Aleluia. Porque o evangelho barato está na boca de muitos pregadores por aí. O evangelho está na boca da Vitória Souza, do Leonardo Salles, aleluia, do R.R. Soares, de muitos pregadores por aí, do evangelho coach, está na boca deles. E você vai ver a igreja deles, irmão, uma multidão de pessoas. Você vai ver a igreja deles, a multidão de almas. A igreja lota. Quando é congresso, a igreja lota de gente. Lota. Quando é festividade, a igreja lota. Mas quando é dia de culto, de doutrina, a igreja vem 3, 4 pessoas. Quando é culto de doutrina, quando é culto de libertação, vem poucas pessoas. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Porque muitos estão procurando atrás de revelação. Muitos estão para a igreja, irmãos, atrás de ouvir o evangelho mamão com açúcar. Mas eu quero te fazer uma pergunta, irmão e irmã.
Você quer ouvir o evangelho light, o evangelho cold, que massageia seu ego e te leva para o inferno? Ou você quer ouvir o evangelho estreito, o evangelho que combate o teu pecado e te conduz para a vida eterna? Porque muitos estão cegos, seguindo esses profetas do engano. Muitos estão cegos, seguindo filosofia. Porque você vai ver a mensagem dele, só tem filosofia. Só tem teologia da prosperidade. Só tem teologia. Aleluia. Teologia da bênção. Só tem teologia do milagre. Cadê o evangelho do arrependimento, igreja? Aleluia. E ainda ficar profetizando. Não, você vai receber a vitória esse mês. Você vai ser abençoado esse mês. Ainda ficar profetizando para adúltero. Você vai ser vitorioso. Você e sua mulher. Aí eu te pergunto, irmão, como é que Deus vai dar vitória para 2 adúlteros? Hein, irmão? Irmã? Como é que Deus vai dar vitória para 2 adúlteros? Porque você vai ver a mensagem desses profetas. É só profetizando bênção para adúltero. É só profetizando bênção para casal de lésbica, casal de gay. Só profetizando bênção para quem está em fornicação. Aleluia. Porque o cachê é alto. Porque o cachê está todo mês 30 mil, 40 mil por mês. O salário dos pastores é 30 mil por mês. 50 mil por mês. 20 mil por mês para enganar o povo. E se não der dinheiro para a sede, eles fecham a igreja. E se não der dinheiro, e se não enviar dinheiro para a sede, é excluído do altar. Quem está entendendo, irmãos? O evangelho hoje virou comércio, irmãos. O evangelho em muitas igrejas, aleluia, o evangelho virou casa de venda. Estão vendendo a palavra de Deus. Estão vendendo o milagre, vendendo a cura. Estão indo para o inferno. Porque não estão pregando a salvação. Não estão pregando que para entrar no céu o reino de Deus é estreito. Não estão pregando que para entrar no céu tem que largar a segunda mulher, a terceira mulher, o quarto homem, o quarto marido, o quinto marido. Não estão pregando que tem que largar o esmalte, o brinco, tem que largar, aleluia, os apetrechos da pombagira. Mas estão passando a mão do pecado, irmão. Mas eu quero dizer, irmão, tomar cuidado. Você que está me assistindo aí do outro lado. Tomar cuidado para você não estar sendo amaldiçoado pelo evangelho anátema. Tomar cuidado, irmão. Você ficar aplaudindo o falso profeta aí, toma cuidado. Para você não ficar com maldição, sua vida desandar. A sua vida ficar amarrada pelos demônios. A tua vida parar na miséria, você ficar aplaudindo mulher endemoniada. Mulher com espírito de Jezabel. Toma cuidado, irmão. Ficar aplaudindo essas irmãs aí. Essas missionárias vaidosas, toma cuidado. Fica apoiando essas mulheres aí endiabadas. A Bíblia diz para não ser participante dos vossos pecados. Aleluia. Então toma cuidado que você está seguindo, irmão, irmã. Toma cuidado de que ministério você está indo. Porque às vezes, você está dizimando no ministério porta larga, a sua vida não anda. Porque às vezes, você está ouvindo a palavra de Deus através de um pastor que não está consagrado, através de um pastor que está ensinando heresia em cima do altar, você vai amaldiçoado para sua casa, irmão. Você volta pior do que você entrou na igreja. Quem está entendendo, irmãos? Você sai pior do que você entrou. Às vezes você recebe uma oração de uma missionária com as unhas pintadas, com batom na boca, você sai pior do que você entrou na igreja. Porque não prega a sã doutrina. Porque não prega contra o pecado. Porque não prega contra o mundanismo. Pelo contrário, prega que você vai ser próspero esse ano. Prega que você vai ser abençoado no adultério. Prega que você vai receber, aleluia, louvado seja Deus. Vai receber milagre, sem renúncia. Isso nunca foi evangelho, irmão. Olha lá, já tem pessoas saindo da live, ó. Olha lá, já tá arranjando os dentes.
Falando, eu odeio o pastor Paulo. Pessoas rezando os dentes já estão saindo da live. Eu não gosto da verdade, não. Os bodes saem da live, porque não aceitam ouvir a verdade. Olha lá, tava umas 30 pessoas ao vivo aqui, ó. Já estão saindo pessoas aqui. Então os bodes não aceitam ouvir a repreensão. Eles querem ficar seguindo esses condutores cegos. Quer ficar seguindo esses falsos profetas que ficam pregando pregando só linguiça em cima do altar, pregando só prosperidade. Isso nunca foi evangelho, irmãos. Aleluia. Por que você acha, irmãos? Aleluia. Por que você acha que só tem escândalo da igreja? Por que você acha que só acontece escândalo hoje na igreja? Porque eles não querem viver a palavra de Deus. Eles não querem, irmãos. Aleluia. Eles não querem fechar as brechas. Eles não querem se santificar. Eles não querem renunciar ao pecado. Por isso que o ministério de muitos está sendo censurado. Por isso que o ministério de muitos estão sendo fechado. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus está escrito em 2ª carta de Coríntios, capítulo 6, do verso de número 3. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministro de Deus, tornando-nós recomendáveis em tudo, na muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. A palavra de Deus está dizendo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3. Não dando nós escândalo algum. A palavra de Deus está mandando nós não dar escândalo no evangelho, irmãos. Por que tem muitos pregadores aí do evangelho coach dando escândalo? Hã? Por quê? Porque eles estão roubando dinheiro do povo. O espírito da luxúria tem os enganado. O espírito da luxúria, irmãos, tem enganado esse povo. Oséias capítulo 4, verso 12. Porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se apartando-se da sujeição do seu Deus. O que é luxúria? Luxúria, irmãos, é você querer algo mais do que você necessita. Luxúria, eu vou explicar para vocês o que é luxúria. Luxúria é você querer andar ostentando. É você querer andar com terno, irmão, luxuoso. Luxúria é você querer andar, luxando com dízimo e oferta. Isso é luxúria. Por isso que a palavra de Deus está dizendo, no livro de Oséias, capítulo 4, que o espírito da luxúria os engana. Aleluia. Louvado seja Deus. Não deixe, irmão e irmã, esse espírito enganar vocês. Aleluia. Toma cuidado que ministério você está indo, irmão. Se você ficar congregando esses ministérios porta larga, você nunca vai ser liberto. Você fica aí nesses ministérios mundanos, você nunca vai ser liberto. Ah, pastor, mas ali prega a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus, mas de uma forma distorcida. Prega a palavra de Deus, mas com heresia. Prega a palavra de Deus, mas com mentira. Prega a palavra de Deus, mas não prega com o pecado. Prega a palavra de Deus, mas versículos isolados, irmão. Aleluia. Toma cuidado, irmão. Aleluia. Porque não pode uma fonte jorrar 2 tipos de água. Ou de uma fonte jorra água doce, ou de uma fonte jorra água salgada. Aleluia. Então por isso que tem muitos pregadores em cima do altar. Jogadores corintianos, jogadores são paulinos, jogadores flamenguistas, jogadores palmeirenses. É verdade, irmãos. Jogadores, aleluia, do Botafogo. Louvado seja Deus. Tem muitos pregadores aí. A mesma boca que profetiza fica idolatrando o Corinthians. A mesma boca que profetiza fica idolatrando São Paulo. É verdade.
Esses dias eu estava trabalhando, e no trabalho tava os irmãos que se dizia de doutrina, que se dizia ser de Deus. E eles estavam lá falando de futebol. E eles estavam lá falando quem ganhou a Copa do Mundo. Quem ganhou o time de futebol? Toma cuidado, irmão. Toma cuidado com a idolatria. Toma cuidado, irmão, com o fanatismo ao futebol. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20, que o pecado da porfia, quem pratica não herdarão o reino de Deus. O que é porfia? Disputa. No meio do futebol, aleluia, tem porfia, disputa. E o futebol Deus mostrou para mim em sonho, em visão. Deus mostrou para mim em visão, em sonho, irmãos, que o futebol é aliado da maçonaria. Deus mostrou para mim em visão. A maçonaria, aleluia, financiando o futebol. E é verdade. Você vai ver, você vai olhar para o braço do Messi, você vai olhar para o braço do Neymar, ele já tem o olho da maçonaria já no braço. Você vai olhar para o braço do Neymar, você vai ver a tatuagem do olho da maçonaria, dos Illuminati. É verdade. Já tem um jogador de futebol que já está com o olho da maçonaria no braço, tatuagem. Então quem fundou o futebol foi a maçonaria, irmãos. Quem sabia disso? Quem fundou o futebol foi a maçonaria. Aleluia. A maçonaria fundou o futebol. Louvado seja Deus. A maçonaria fundou o futebol. E esses jogos mundanos aí também não é de Deus. Sinuca, baralho, dominó, é nada de Deus, irmãos. É nada de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele pregou em 1 Coríntios capítulo 9. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, aleluia, do verso de número 24 em diante. Coloca aí na tela o versículo aí. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro não como uma coisa incerta, assim combato, como combater no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma coisa ficar reprovado. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que todos correm, na verdade, no estádio, em busca, correndo, atrás de uma coroa corruptível. Mas a igreja de Cristo não está em busca de um troféu. A igreja de Cristo não está em busca de uma coroa corruptível da terra. Nós estamos em busca de uma coroa incorruptível. Diga aleluia. Nós estamos em busca de uma coroa incorruptível. Por isso que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Eu mesmo não venho de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, ele subjugou seu corpo para não correr igual os do mundo, irmãos. O apóstolo Paulo subjugou seu corpo, ele pregou o evangelho. Ele se fez de louco para ganhar os loucos, mas ele não compactou com o erro, ele não compactou com o pecado. Aleluia. Ou seja, o apóstolo Paulo ele pode ter ido para o estádio? Pode. Ele pregou, mas ele não estava em busca de uma coroa corruptível. Ele estava em busca de uma coroa incorruptível e subjugou seu corpo para não ser reprovado. Quem está entendendo, irmãos? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para andando em busca de uma coroa corruptível. Não é para você ir atrás da bola, irmão, irmã. Não é para você cair em busca de coroa corruptível. Atrás de fama, de sucesso através desses jogos mundanos. Muitos pastores deixaram de buscar as almas, ovelhas, para ir ficar buscando bola. É verdade. Muitos pregadores deixaram de pregar o evangelho para ficar perdendo tempo jogando bola. E as almas morrendo por aí, irmãos. Será que o apóstolo Paulo ficou perdendo tempo jogando bola?
Será que Pedro e João ficou jogando bola? Será que Jesus ficou jogando bola? Não, eles estavam no campo pregando o evangelho. Eles estavam no campo pregando a palavra de Deus. Enquanto muitos pastores estão perdendo tempo jogando bola, irmão. Muitas almas estão morrendo por aí, ó. Nas garras do diabo. Então tomar cuidado com esses jogos mundanos, a idolatria é terrível. Muitos perdem até culto para ficar assistindo futebol. É verdade. Muitos perdem até culto para ficar na frente da televisão assistindo futebol. Ficar gritando, gol Corinthians! Gol São Paulo! Gol Palmeiras! Esses jogos do diabo. Ficar a tarde toda gritando gol, gol, gol. Esses jogos de Satanás. Toma cuidado, irmão, com a idolatria. Toma cuidado. Aleluia. Porque está escrito, somente um adorarás. O Senhor Deus de Israel. Aleluia. Engraçado, né, irmão? Engraçado, né? Aleluia. Engraçado. Falar que o Corinthians está ganhando, você tem boca. Gritar gol, 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 você tem boca, né? Mas para pregar o evangelho, você não tem boca para pregar. Eu fico só reparando esses crentes mundanos. Eles abrem a boca para idolatrar, mas não abrem a boca para pregar o evangelho. Eles têm vergonha de pregar o evangelho, mas não têm vergonha de anunciar a vitória do Corinthians. É, irmão, toma cuidado com a idolatria. Toma cuidado com a idolatria. Glória a Deus. Porque eu estava orando por esses dias, foi antes de ontem, eu acho. Eu estava orando por jovem. E o demônio estava escondido dentro na camisa do jovem. Na camisa de time. Satanás estava oprimindo a vida do jovem porque estava usando camisa de time, irmão. 2 semanas atrás eu fiz uma visita no lar também. E caiu uma criança endemoniada. Porque estava usando a camisa do Brasil. Caiu uma criança endemoniada. Coloquei a mão para orar, caiu endemoniado. Eu falei, ó, os demônios estão escondidos nessas camisas de futebol aí, irmão. Ó, irmão, você que é os pais da criança, você tem que ensinar as crianças na doutrina de Jesus. Vocês têm que ensinar, aleluia, seus filhos a andar na doutrina. Você ficar colocando essas roupas consagradas do diabo, irmão. Irmã, colocando essas roupas consagradas do diabo no teu corpo, os demônios encontram legalidade. Então nós temos que se abster dessas coisas mundanas. Nós temos que se abster dessas coisas consagradas ao diabo, irmão. Nós temos que vigiar, irmão. Aleluia, com o evangelho que está pregando para nós. Quem está entendendo, irmãos? Então por isso que eu falo para o povo tomar cuidado. Os pastores dizem, tem nada a ver. Jogar uma bolinha é só esporte. Tem nada a ver, é só esporte. Tem nada a ver, é só esporte? É só esporte, pastor? Então eu só vou lutar um Muay Thaizinho, é só esporte. Então eu só vou lutar um taekwondozinho, é só esporte. Eu só vou lutar uma capoeira contra o meu irmão, é só esporte. Será que é só esporte mesmo? Aleluia. Então eu vou lutar jiu-jitsu. Aleluia. Para bater nos outros, será que eu sou esporte? Aleluia, Muay Thai é esporte? Será? Toma cuidado, irmão, com essas doutrinas de demônios. O diabo está enganando muitos. Toma cuidado, porque a palavra de Deus está escrito que a porfia, a disputa, aleluia, a peleja é obra da carne. Glória a Deus. Toma cuidado com esses demônios que se infiltrou, aleluia, no mundo dos esportes, no mundo da religião. Satanás se infiltrou, meu irmão, para enganar muitos. Toma cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Labadacéia. Então por isso que eu falo aqui nesse canal, só vai ficar quem quer ouvir a verdade. Só vai ficar, meu irmão, quem quer ir para o céu. Quem quer ser liberto das coisas mundanas. Quem quer ser liberto do falso evangelho. Quem quer ser liberto das doutrinas de demônios e seguir o verdadeiro evangelho, irmãos. Porque aqui eu não vou ensinar oba-oba, não. Aqui não vou ensinar mamão com açúcar, não. Aqui você vai ouvir o que tua alma precisa ouvir. Aqui você vai ouvir, meu irmão, minha irmã, o que tua alma precisa ouvir.
Se você acha que que eu vou ficar defendendo, aleluia, essas pombas giradas aí, que eu vou ficar defendendo, esses mundanos, não vou defender não. Nós temos que pregar contra o pecado, irmão. Por isso que a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 5, verso 11. Nós vamos abrir a palavra de Deus e vai estar escrito. Efésios capítulo 5, verso 11. Denunciai as obras infrutíferas das trevas, abertamente, condenai-a. A palavra de Deus manda nós condenar as obras das trevas. A palavra de Deus manda nós condenar o pecado. Efésios capítulo 5, verso 11. Aí vem a turminha aqui da live do Não Julgueis. Ai, não julguei, pastor. Para de ficar atacando as igrejas. Para de ficar atacando os profetas. Meu irmão, vai ler Bíblia. Aleluia. Eu acho que esses pregadores precisam ler Bíblia. Porque em João capítulo 7, verso 24, Jesus falou: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus falou para nós julgar segundo a palavra de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Nós temos que julgar segundo a Bíblia. Nós temos que combater o pecado. Nós temos que combater o falso evangelho. Nós temos que combater o sistema religioso. Porque Jesus disse para os fariseus: serpentes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação do inferno? Jesus falou para nós combater, aleluia, as heresias, os ensinos, o fermento aleluia, os fariseus. Quem está entendendo, irmãos? Jesus falou para nós combater o fermento dos fariseus. Para nós tomar cuidado. João Batista denunciou o engano. João Batista denunciou o pecado de Herodes. E muitos pastores em segundo casamento por aí. Aí João Batista lhe pregou dizendo: Herodes, você está querendo se deitar com a mulher do seu irmão? Você está em adultério. Glória a Deus. Mas João Batista não deixou de pregar contra o pecado, irmão. João Batista, ele pregou contra o adultério. Ele disse: Herodes, você está querendo se deitar com a mulher de Felipe. Você está em adultério. E custou-lhe a cabeça de João Batista por pregar a verdade, irmão. Então não podemos ficar, irmão, bajulando ninguém, não. Não podemos ficar bajulando ninguém, não. Tem que pregar contra o pecado. Adultério é pecado, pronto, acabou, irmão. Segundo, terceiro casamento é pecado. Quarto, quinto casamento é pecado. Casamento é um só, irmão. Aleluia. Ficar junto com alguém antes do casamento, relações sexuais é pecado. É fornicação. E um monte de jovens aí namorando aí. Ai, é namoro gospel. Você vai com esse namoro gospel pro inferno, irmão, se não se arrepender. Porque a palavra de Deus diz que os fornicários não herdarão o reino de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eles não querem pregar contra. Vitória Souza quer ficar pregando mamão com açúcar. Vitória Souza, Leonardo Salles. E outros profetas aí, modernos da internet. Aleluia. Um monte de profetisa aí maquiada. Diz: ai, aperta o play. Deus manda eu te dizer que ainda esse ano Deus vai fazer um reboliço na tua vida. Deus manda eu te dizer que ainda esse ano Deus ele vai te dar um presente para a tua vida. Não se preocupe, irmã. Não se preocupe se você está sozinha. Deus vai mandar outro homem. Sai pra lá, filha do capeta. Se converte quanto é tempo. Aleluia. Sai, Jezabel, em nome de Jesus. Aleluia! Porque, aleluia, a palavra de Deus diz que adultério é pecado e não pode ser aceito diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus não é brincadeira, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus capítulo 13, verso 4. Os adúlteros e aqueles que se dão à prostituição, Deus os julgará, irmão. Você está entendendo, irmão? Hebreus capítulo 13, verso 4. Aqueles que se dão à prostituição, Deus os julgará.
Se tem fornicário na igreja, Deus vai julgar ele, Deus não vai dar bênção. Se tem alguém em masturbação na casa de Deus, Deus não vai dar bênção, Deus não vai dar vitória, Deus vai julgar ele. Se ele não se arrepender, vai sofrer o juízo de Deus. Está escrito. Hebreus capítulo 3, verso 4. Aqueles que se dão ao adultério, Deus o julgará. Quem está entendendo, irmão? Então chega de ficar passando a mão no pecado, irmão. 2 Coríntios capítulo 6. Aleluia, verso 3. Para nós não dar escândalo no evangelho. Você está entendendo, irmão? Então preste atenção, se teu pastor, irmão, irmã, não prega contra o divórcio, não prega contra a televisão, porque a televisão também é o portal do diabo, que tem entrado em muitos lares, um demônio. Os demônios da contenda, os demônios da confusão, os demônios da enfermidade, tem entrado nos lares da televisão. Tem uma irmã lá de Minas Gerais, né? Que está até no grupo da igreja, da Deus Amor. Aleluia. A filha dela, ela viu o demônio saindo da televisão, vocês acreditam? Ela viu um demônio saindo da televisão, irmão. E esse demônio estava colocando contenda, enfermidade dentro do lar. Esses demônios, irmão, ficam colocando contenda, dissensão dentro do lar. Às vezes o casal entra em contenda, às vezes as famílias começam a discutir do nada, começam a ficar com dor de cabeça, começam a ficar com febre. É por causa desses demônios aí, ó. Vocês têm que colocar esse aparelho do diabo dentro dos lares. Porque em 1962, irmãos, Deus levantou o missionário Davi Miranda para pregar contra a televisão. Em 1962 e diante, Deus levantou o missionário Davi Miranda, o missionário da Deus Amor. Deus levantou os pastores para pregar contra a televisão. E hoje esses pastores mundanos estão aceitando a televisão dentro dos lares. Tem pastor com 2 televisões, 3 televisões dentro do lar. Cuidado, irmão. Você está com o portal do diabo dentro do lar. Tomar cuidado. Está com o portal de Satanás dentro do lar. Não arruma mais a casa. Deixa a comida queimar no fogão por causa da novela. Fica assistindo Netflix, toma cuidado. A televisão não é de Deus, é do diabo. E eu não tenho medo de pregar. Não importa se vai sair inscrito do canal, não importa. Se vai diminuir os membros, não importa é pregar a verdade. Aleluia. Salmo 101, verso 3. A palavra de Deus fala, não colocarás coisas más diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3. A palavra de Deus fala, não colocará coisas más diante dos meus olhos. Você vai olhar para o conteúdo da televisão, irmão. É só novela, só coisa ruim. É só morte. É só desgraça aparecendo, apologia à droga, apologia a sexo, apologia à traição, apologia, aleluia, ao lesbianismo, apologia ao crime, apologia à raiva, apologia, aleluia, a um monte de coisa mundana. Apologia à vaidade, um monte de mentira aparece na televisão. E os crentes tudo perdendo tempo na televisão, deixando a Bíblia de lado. Ah, pastor, mas é para mim ter mais informação. Ah, pastor, eu só tenho televisão para assistir um jornalzinho. Irmão, o jornal do crente é o livro de Apocalipse. O jornal do crente é o livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 3. Lucas, capítulo 21. Mateus, capítulo 24. Apocalipse, capítulo 5. O jornal do crente é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz o que vai acontecer com o mundo. Não precisa você assistir TV não, irmão. A palavra já fala o que está acontecendo com a terra. A palavra já nos alerta o que vai acontecer no mundo. A palavra nos alerta no que nós devemos tomar cuidado. Por isso que muitos estão perdendo tempo por aí, esfriando isso na fé. Esfriando espiritualmente. Aí, o camarada tá com sua esposa no sofá assistindo televisão. Ao invés de dar atenção à esposa, não, ficar reparando as bailarinas do Raul Gil. Em vez do camarada dar atenção para a esposa, não. Ficar dando, aleluia, olhos
para as bailarinas do Celso Portiolli. Tomar cuidado, irmão. Para o diabo não se infiltrar no teu lar através dessas coisas. Tomar cuidado com esses portal do diabo dentro do lar. Tomar cuidado. Isso daqui que eu prego, poucos que pregam, irmão. Tomar cuidado. Porque muitos pastores liberaram o mundanismo. Liberaram o salto alto. Liberaram o comércio dentro da igreja. Pessoas fazendo comércio. Balada gospel. É luzinha gospel. Aleluia. Fazendo aí balada gospel. Dentro da igreja. Aleluia. É voto de R$100, voto de R$50. Toma cuidado. Porque o evangelho nos ensina a se arrepender dos pecados. Porque Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração, irmão. Não fazeis da minha casa casa de venda. A casa de Deus não pode vender CD. Na casa de Deus não pode vender salgado. Na casa de Deus não pode vender bolo. Na casa de Deus não pode vender nenhuma vassoura, irmão. A casa de Deus é a casa de oração. Muitos pastores fizeram da casa de Deus comércio, tem até bazar hoje. Você vai olhar para a igreja católica, todas as igrejas católicas têm bazar. A maioria. Você vai olhar para as igrejas evangélicas, é bazar. Quem concorda comigo, irmão, que não pode ter bazar na igreja? Quem concorda comigo? Porque pensa comigo. Se a roupa foi doado, nós temos que dar para os necessitados. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 25, verso 34. Aleluia. Estive nu, me vestiste-me. O próprio Jesus falou. Estive nu, me vestiste-me. Então se o povo está doando roupa para a igreja, é para doar roupa. Não é para vender a roupa. Quem está entendendo, irmão? Agora eu quero saber por que a Assembleia de Deus, por que a Plenitude, por que a Batista está vendendo roupa no brechó? Estão contra a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz: não fazer da minha casa casa de venda. Não pode, irmãos. Se o povo está doando roupa para a igreja, se o povo está levando, aleluia, uma sacola de roupa para a igreja, é para doar para os necessitados. Não é para vender a roupa. Se você ganhou a roupa, irmão, não é para você vender na igreja. Não é para você fazer comércio, é para você doar a roupa. De graça recebeste, de graça dai. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe, irmão. Glória a Deus. É dando que se recebe. Glória a Deus. Eu sou contra, irmão, irmã, comércio na igreja. Eu sou contra pastores assalariados. Pastores que são assalariados pela igreja, 30 mil por mês, 40 mil por mês, 10 mil por mês. Carros de importado, nave, chácaras. Tudo com o dinheiro da igreja que esses mercenários têm. Eu sou contra comércio na igreja. Eu sou contra pregadores que cobram para pregar. Sou contra. Por que eu sou contra? Porque a palavra de Deus é contra. Mateus capítulo 10, verso 8. Expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. De graça recebeste e de graça dai. Quem está entendendo, irmãos? Então, se nós vamos na casa de Deus, é para pregar a verdade. Se nós vamos na casa de Deus, é para pregar o evangelho, não é para fazer a igreja de comércio. Se nós vamos na casa de Deus, é para adorar a Deus, não é para fazer desfile. Não é para fazer teatro, coreografia. Aleluia. A Jezabel, a pombagira cigana, ela tem investido, irmão, em muito teatro na igreja. Hoje você vê as irmãs roupa curta, roupa colada. As irmãs da CCB hoje, usando tudo saia colada. Aleluia. E os presbíteros não falam nada. E os pastores não falam nada. Esses dias fui pregar numa igreja. E tinha uma bispa em cima do altar com calça comprida, calça jeans. E ela estava com a calça tão colada, irmãos, que estava marcando o corpo.
Ela tava com uma calça colada, toda vaidosa. Quem viu o vídeo? E quando eu orei pelas membras que ela tava orando, manifestou a pombagira na igreja. E a pombagira começou a dar risada da igreja. Quem viu o vídeo na internet? Louvado seja Deus. E a pombagira rainha começou a desfilar na igreja com salto alto. Começou a desfilar na igreja com salto alto. O vídeo tá aí no canal, irmãos. Você procura os primeiros vídeos do canal, onde manifesta uma pombagira. O vídeo está aí no canal. E essa bispa tava lá, né, em cima do altar. E no final do culto, o pastor falou que nós estava pregando muito duro. E no final do culto, o bispo falou para mim que nós prega muito duro. Que nós prega muito pesado. Aleluia. Louvado seja Deus. Então os pastores hoje não querem aceitar o verdadeiro evangelho, irmão. Os pastores hoje não querem aceitar a palavra de Deus como ela é. Mas doa o que doer, irmão. A palavra de Deus diz que começa pecado é pecado. Se a palavra de Deus diz que não pode aceitar política na igreja, não pode aceitar política. Se a palavra de Deus diz que a vaidade é pecado, não pode aceitar a vaidade. Se a palavra de Deus diz, irmão, aleluia, que adultério é pecado. E não pode ser aceito. Quem está entendendo, irmão? Aleluia. E não fica mandando mensagem para mim, aleluia, pedindo para mim pregar mais manso, que eu não vou pregar mais manso. Pois as igrejas, irmãos, estão ligadas no inferno. Muitas igrejas, irmãos, estão reprovadas por Deus. Estão que nem Saul, reprovado por Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade, a idolatria como... E a iniquidade como idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, como também rejeitou ao rei Saul. Tá vendo, irmãos? Deus, ele rejeitou Saul, sabe por quê? Porque Saul não quis dar ouvido à palavra de Deus. Saul não quis obedecer a Deus. E Deus rejeitou Saul. Deus está rejeitando muitas igrejas. Muitas igrejas pregam, oram. Muitas igrejas jejuam, mas Deus não está recebendo. Muitas igrejas estão profetizando, mas Deus não está recebendo. Sabe por quê, irmão? Porque estão fazendo de rebeldia. Estão fazendo de qualquer jeito. Estão fazendo, aleluia, com as mãos sujas de iniquidade. Estão fazendo com as mãos sujas de adultério. Estão fazendo com a vida da iniquidade, irmão. E por isso que muitos estão ficando doentes. Arabadacéia. E por isso, meu irmão, que você não está tendo força de orar. Por isso que você não está tendo força de jejuar mais. É lógico. Você só fica indo nessas igrejas mundanas. Você quer o quê, meu irmão? E minha irmã? Hã? Você só fica colocando o pé numa igreja mundana. Você quer o quê? Aleluia. Esses dias eu falei pro irmão. Eu falei, irmão. Eu falei no WhatsApp pra ele. Eu falei, irmão, sabe por que você não tá tendo força pra orar? Sabe por quê? Você ora, e você não tem força espiritual. Porque você não saiu dessa igreja ainda, mundana. Você não ainda saiu dessas igrejas porta larga ainda. Essas igrejas que não pregam a verdade para você. Essas igrejas que não pregam a sã doutrina, irmão. A sua vida espiritual nunca vai para frente. É verdade. Às vezes ficam os irmãos mandando mensagem, pastor, ora por mim. Pastor, tô fraco na fé. Pastor, estou sem força para jejuar. Pastor, estou sem força para orar. Aí eu perguntei, irmão, você está congregando? Eu estou, pastor, mas lá os pastores não pregam contra o brinco. Lá os pastores não pregam contra a prostituição. Lá os pastores não pregam contra o mundanismo. Então por que você está indo, irmão, para uma igreja mundana? Hã? Porque muitas das vezes você está debaixo de uma autoridade.
que está trazendo maldição para a tua vida. Às vezes você está recebendo oração de um pastor que não tem vida com Deus, que está envolvido com ocultismo. Quem está entendendo, irmão? Toma cuidado. Porque os pastores, a maioria, se corromperam com a maçonaria. É verdade. Muitos pastores hoje são maçom, igreja. Você sabia disso? Que muitos pastores hoje fizeram aliança com a maçonaria? A maçonaria fez um acordo com muitas igrejas. E um dos acordos que a maçonaria fez é esse acordo aqui, ó. Os pastores vão ser assalariados, mas tem um porém. Nós vai bancar o aluguel da igreja, nós vai financiar a igreja, mas eu não quero que prega contra as seguintes coisas, a maçonaria fala. A maçonaria diz, igreja, que não pode pregar contra o pecado, que não pode pregar santidade, não pode pregar sobre arrebatamento, não pode pregar sobre a volta de Jesus, não pode pregar sã doutrina, não pode pregar sobre o céu e não pode pregar sobre o inferno, não pode pregar sobre obediência. Se você pregar contra o pecado, a maçonaria, ela te exclui desse acordo. É verdade. Se você pregar contra o pecado, a maçonaria não financia essas igrejas. Muitos pastores hoje são maçom. Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemir Santiago, Rajano Duque, tem até pastores, aleluia, da Assembleia de Deus que são maçônicos, irmãos. Não todos. Tem até pastores da Assembleia de Deus que são maçônicos. Esses dias, quem ficou sabendo aleluia, na diretoria lá da Deus Amor, aleluia, na diretoria da Deus Amor escapou lá o escândalo. Os membros ficou sabendo que a maçonaria estava se infiltrando na Deus Amor. Quem viu o vídeo? Quem viu? Se eu não me engano, foi a Léa Miranda. A Léa Miranda estava pregando a sã doutrina e o Davi Neto ficou bravo. E inventaram lá um escândalo contra a Léa Miranda. E inventaram um escândalo contra a vida dela, falando que ela tinha se relacionado com outro homem. Aí ela soltou ela falou em público. Ela falou em público na diretoria. Ela falou, ó, os membros da Deus Amor, a maçonaria está se infiltrando na Deus Amor, na diretoria. Por isso que tá essa bagunça aí na diretoria da Deus Amor. O Davi Neto, que diz que a sã doutrina é o câncer na igreja. Que diz que a sã doutrina que o Davi Miranda pregava é câncer na igreja. Por quê? Porque a serpente enganou eles, irmãos. A serpente enganou muitas igrejas. Diz, ai, tem nada a ver a mulher usar calça. Ah, não tem nada a ver a mulher cortar o cabelo. Ah, não tem nada a ver segundo casamento. Ah, não tem nada a ver com comércio na igreja. Toma cuidado. Isso daí é a serpente enganando muitos membros. É a serpente enganando muitas igrejas, igreja. Irmãos, não dê ouvido à serpente, igreja. Não dê ouvido à serpente. Porque o que era pecado antigamente é pecado ainda hoje. O que era pecado em 1910 ainda é pecado hoje, irmão. Deus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra de Deus não mudou. Aleluia! O que era pecado antigamente ainda é pecado hoje. Ai, isso é costume da época. Costume da época? Aleluia! São essas bagagens do Egito que o povo está usando da igreja. Costume da época é os batons, é os esmaltes, é os brincos, que é da época de Faraó. Isso que é costume da época. A doutrina de Cristo não é a doutrina da época. A doutrina de Cristo é o ensinamento inspirado por Deus. Arabadaceia, Abadassurianda Badai. Doutrina da época é essas doutrinas de Babilônia que estão se filtrando na igreja.
Louvado seja Deus. Isso que é doutrina da época. Essa doutrina do Egito, do inferno aí que está entrando nas igrejas. Isso que é doutrina da época. Da época de Potifar. Da época de Faraó. Da Ceia. Da época, aleluia, de Arão, de Moisés. Isso que é costume da época do Egito. Aleluia, mas estamos no tempo da graça, irmãos. Temos que obedecer a palavra de Deus. Aí a pombagira fala, ai, que feio. Por que você não pinta o cabelo, irmã? Você fica aí com esse cabelo branco? Por que você fica, irmão, usando essas roupas de velha? Esse saião até o pé. Os endemoniados que ficam zombando da sã doutrina. Ficar falando assim. Ah, por que você fica usando essas roupas no calor? Ah, por que você fica usando, irmã, essas roupas no calor? Aleluia. Não é assim, irmãos? Não é assim que os demônios zombam da sã doutrina? Por isso que a palavra de Deus fala em Mateus 5,36. Não adulterar o cabelo branco e preto. Porque a mulher pintar o cabelo em preto é pecado, irmão. Se teu cabelo está muito bravo com a live. O sangue de Jesus tem poder. Glória. Ouve aí. A live está caindo aqui. Sangue de Jesus tem poder. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Comenta aí rapidinho. Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Me blinda, Jesus, com teu sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Cobre essa live, meu Deus. Derruba todo impedimento. Derruba todo o impedimento das trevas, toda a legião dos infernos. Derruba em nome de Jesus. Para encerrar. Amém? Está travando muito a live. Amém? Glória a Deus. Mas fique com a palavra aí poderosa para a tua vida. E não dê ouvido a esses falsos profetas, não. Siga a palavra, irmãos. Siga a palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a vida, meu Deus, de cada um, cada vida, meu Pai, que se encontra, meu Deus, nessa tarde, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, vai visitando, ó Pai, a cada vida, meu Pai, a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, repreenda, meu Pai, toda a bruxaria, repreende, meu Deus, toda obra de voodoo, toda obra de amarração, meu Deus querido, Deus poderoso, vai libertando, ó Pai, teu povo, meu Deus, da prática do pecado, meu Deus, abre os olhos do teu povo, ó Pai, nos abre, meu Deus, a cada dia. Caminhamos, meu Deus, na tua palavra, na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Faz, ó Deus, teu querer. Abre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, meu Deus, nos fortalece, meu Deus, na tua graça, nos fortalece, meu Deus, nos cobre com teu sangue, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, expulsa, meu Deus, todo mal, expulsa, meu Pai, toda a legião, em nome de Jesus Cristo agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, meu Pai, repreenda, meu Pai, toda a fúria do adversário, toda a fúria do diabo, repreende agora em nome de Jesus, meu Pai, toda a fúria de Satanás, pelo sangue de Jesus Cristo agora, expulsa toda a legião, meu Deus. Toda a legião dos infernos. Pelo sangue de Jesus, toda a bruxaria, todo mal, sai! Em nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade, toda doença, meu Deus. Em nome de Jesus, cobre o tempo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E porque o sinal está caindo muito. E porque o sinal está caindo muito aqui nesse lugar. Né? Depois, já foi 1 hora de live e tá caindo muita live. Amém? Tá caindo muito. Amém? Tá caindo muito. Então ficam na paz. Que Deus abençoe a cada um. Então ficam na paz. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus abençoe todos vós. Amém? Paz a todos. A paz de Jesus.